Todo mundo, normalmente, aprende na escola que o protestantismo teve seu início em 1517, quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg, Alemanha. Surgindo a partir daí os evangélicos, mas essa história está no mínimo incompleta, porque 60 anos antes de Lutero iniciar sua reforma, mais precisamente em 1457, surgia a Igreja Morávia, ou Unidade dos Irmãos, quando os seguidores de John Hus se reuniram na Boêmia, atual República Tcheca. Olha, se você não conhece ainda, precisa conhecer a incrível história e no que crê a igreja protestante mais antiga do mundo. Para entendermos melhor como surgiram os irmãos morávios, precisamos voltar um pouco no tempo e conhecer John Wycliffe, um padre católico que condenou a vida luxuosa do clero às custas do povo, condenou o dogma do purgatório, o uso de relíquias, as romarias, a venda de indulgências, a transubstanciação e o ensino da infabilidade papal. Não bastasse isso tudo, ele ainda defendia que a Bíblia deveria ser distribuída na linguagem do povo comum, já que naquela época a Bíblia estava em latim e só o clero podia ler. Mesmo com todos os riscos, ele organizou um projeto de tradução das Escrituras, e assim, em 1388, a população inglesa teve acesso à chamada Bíblia de Wycliffe. Os ensinos de Wycliffe influenciaram o padre boêmio John Hus, que defendia que qualquer pessoa redimida pelo sangue de Cristo, feita nova criatura, poderia orar diretamente ao Deus Pai, sem nenhuma mediação, além de Jesus Cristo. Obtendo o apoio de estudantes e pessoas comuns, ele liderou um movimento de protesto contra muitas práticas do clero e da hierarquia católica romana. Mas no caso dele, diferente de Wycliffe, a Igreja Católica não perdeu tempo e o condenou à fogueira em 1415. Porém, esse movimento não morreu com Hus, e a partir de seus seguidores surgiram os Irmãos Morávios em 1457. Anos depois, em 1517, o ano do início da Reforma, quando Lutero ainda estava escrevendo suas 95 teses, a Unidade dos Irmãos já contava com mais de 200 mil membros. Ela promoveu as escrituras através das suas duas editoras e forneceu ao povo da Boêmia e da Morávia, que hoje são a República Tcheca, a Bíblia na sua própria língua. Com o surgimento da Reforma, os Irmãos Unidos abraçaram o protestantismo. Porém, eles não tiveram uma vida fácil. Uma amarga perseguição eclodiu em 1547. Isso levou à expansão da Igreja dos Irmãos para a Polônia, onde ela cresceu rapidamente. Porém, a Guerra dos 30 Anos trouxe mais perseguições à Igreja dos Irmãos, e os protestantes da Boêmia foram severamente derrotados na Batalha da Montanha Branca em 1620. Por conta disso, eles foram praticamente exterminados, e assim, em 1722, os sobreviventes dos Irmãos Unidos que moravam no norte da Morávia buscaram refúgio na Saxônia. Nessa região, eles foram acolhidos pelo conde Nicolaus Zinzendorf, um crente pietista. Ele permitiu que eles fundassem uma vila em sua propriedade. Essa vila recebeu o nome de Herrnhut e se tornou uma disciplinada e fervorosa comunidade cristã. A notícia logo se espalhou nas proximidades da zona rural que crentes perseguidos poderiam encontrar asilo na propriedade do conde, e assim refugiados de diversas origens protestantes vieram para o seu novo lar. Obviamente que um grupo tão variado, vivendo com tanta proximidade, logo entrou em choque devido às divergências doutrinárias e de tradição eclesiásticas, dentre outras. O conde interveio e elaborou um pacto em que todos os que viviam ali teriam de se comprometer com a unidade cristã. Por livre vontade, eles assinaram um acordo para acabar com suas disputas e viver em comunhão cristã. Isso mudou imediatamente a atmosfera dentro da comunidade. Homens que tinham recentemente brigado com outros passaram a se reunir em pequenos grupos de oração e louvor. Pouco depois, em 13 de agosto de 1727, durante uma reunião de toda a comunidade, aconteceu algo que todos reconheceram como o derramado do Espírito Santo sobre toda a congregação, tão maravilhoso que era absolutamente indescritível. O resultado desse avivamento foi que a igreja produziu coisas maravilhosas, como um relógio de oração diário que durou um período de 100 anos. Criou o primeiro devocional diário que foi publicado como livro, e desenvolveu centenas de pequenos grupos de estudo em toda a Europa, encorajando as pessoas a orarem, lerem a palavra e terem comunhão. Também desse avivamento e de sua ênfase em unidade e amor fraternal, surgiu uma visão de missões com o objetivo de alcançar o mundo inteiro. Eles foram os primeiros a fazer missões evangelísticas. Eles foram os primeiros a enviar pessoas leigas e não clérigos como missionários. Foram os primeiros protestantes a pregarem aos escravos e os primeiros protestantes em vários países. David Nitman e Leonardo Dober foram alguns desses primeiros missionários indo para as Índias Ocidentais. Eles eram tão empenhados em sua missão que estavam dispostos a se tornarem escravos, o que não foi permitido por serem homens brancos.
De qualquer maneira, na ilha de São Tomás, Dober ficou sozinho por 15 meses, passando por fome e doença, mas também ganhando a confiança de alguns escravos. Ele despertou o interesse pelo evangelho, de modo que alguns foram conduzidos a confessar a fé em Cristo. O resultado foi que os missionários da Morávia batizaram ali 13.000 conversos antes que qualquer outro missionário chegasse ao local. O avivamento morávio também influenciou John Wesley, que em uma viagem de navio dos Estados Unidos para a Inglaterra, conheceu um grupo de irmãos morávios. Em uma manhã, enquanto se unia com eles para um devocional, nas palavras do próprio Wesley, o mar invadiu, quebrou a vela principal em pedaços e cobriu o navio. Enquanto a água derramava entre o tombadilho, como se o grande abismo houvesse nos tragado, gritos terríveis começaram entre os ingleses. Os alemães, morávios, com toda calma continuaram cantando. Depois que passou, perguntei a um deles: "Você não ficou com medo?" Ele respondeu: "Graças a Deus não." Então indaguei: "Mas suas mulheres e crianças não ficaram com medo?" Ao que ele explicou mansamente: "Não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer." Isso fez com que John Wesley começasse a se questionar sobre sua própria fé. Foi uma experiência que mudaria sua vida. Tempos depois, enquanto ouvia a leitura de um texto escrito por Martinho Lutero, Wesley escreveu: "Senti que meu coração ardia de maneira estranha." Segundo ele, naquele momento, Deus havia tirado seus pecados e ele encontrou a salvação. Tudo isso iniciado pelos irmãos morávios. Então, no que os morávios acreditam? Historicamente, os morávios têm sido hesitantes em abraçar credos e do passado ao presente fazem declarações muito amplas sobre doutrina. Seu lema é: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, amor. A começar pelo seu nome e história, logo se percebe que os morávios valorizam muito a união apesar das diferenças. Mas é claro que eles têm pontos fundamentais de fé. Os morávios acreditam em um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, acreditam que Jesus Cristo é o único caminho para Deus e o caminho de Deus para nós, acreditam que um relacionamento pessoal e sincero com Deus através de Jesus Cristo é uma parte essencial da fé, defendem que a fé em Jesus Cristo também deve ser uma experiência comunitária, acreditam que a igreja foi chamada à existência por Jesus Cristo para servi-lo e segui-lo, encontram orientação para a doutrina e fé através da Bíblia, concordam com os principais credos da igreja, incluindo o credo dos apóstolos e de Nicéia, e compartilham o amor de Deus em palavras e ações com pessoas de outras culturas e em todo o mundo. Uma forma de compreender o que é essencial para eles é pensar como era ser membro da Igreja Morávia há 5 séculos. Imagina se a Inquisição prendesse o seu bispo, queimasse as suas Bíblias, fechasse o edifício da sua igreja e impedisse que você recebesse o batismo ou a Sagrada Comunhão. Você ainda poderia ser um cristão? Se você fosse um missionário e naufragasse no Caribe e não tivesse a Bíblia ou a comunhão, você ainda poderia pregar as boas novas de Cristo? E se a resposta for sim, nenhuma dessas coisas é essencial. Contudo, se os membros de uma igreja não demonstram fé, amor e esperança, você pode chamar isso de igreja cristã? Para os morávios, o verdadeiro cristianismo não se baseia num determinado credo ou doutrina, mas está fundamentado na experiência viva da fé em Cristo, no amor ativo pelos outros e na esperança alegre. Para eles, as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são um único padrão de doutrina e fé. A Bíblia contém a mensagem da nossa salvação, mas não está escrita na forma de um sistema de doutrinas. A autorrevelação de Deus, de Jesus Cristo, é um mistério que ultrapassa as nossas definições teológicas humanas. Por isso, cada geração enfrenta a tarefa de estudar de novo as Escrituras em busca de uma compreensão mais completa e cada vez mais clara da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Outro ponto muito importante é que a Igreja Morávia é uma igreja ecumênica. Mas calma, nós não estamos falando de diálogo interreligioso. A palavra ecumênico diz respeito ao relacionamento e cooperação entre diferentes igrejas e denominações cristãs. A Igreja Morávia se entende como ecumênica no sentido de que aceita prontamente outras denominações eclesiásticas e procura trabalhar em parceria com elas. Os morávios acreditam que há apenas um corpo de Cristo que inclui todos os crentes. É de se questionar o porquê dos morávios, mesmo sendo tão antigos, não serem muito numerosos. Um dos motivos é que eles sempre tiveram o cuidado de não se envolver em roubar ovelhas de outras denominações. A Igreja Morávia abraça plenamente a abordagem ecumênica de se relacionar com outras denominações no espírito de cooperação e apreciação mútua. Eles acreditam que esta é a melhor maneira de testemunhar o amor de Cristo e promover sua missão no mundo, independentemente da placa da igreja. Os morávios atualmente são apenas 1 milhão no mundo todo e estão principalmente na África.
Em nosso país, só no dia 6 de maio de 2023, foi oficializada na cidade de Salvador a primeira igreja morável do Brasil. Caso você queira saber um pouco mais sobre eles, sua história e visão, os contatos e demais informações estão na descrição desse vídeo. O nosso Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. Até a próxima.